não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, note bem, o universo considerado como totalidade fechada, ele é inviável. Ele está condenado. Ele continua existindo porque ele é continuamente possibilitado. Senão já teria acabado. Então isso quer dizer que o resgate do finito pelo infinito é um processo permanente que fundamenta toda a existência física, toda a existência no espaço-tempo. Ora, teologicamente, o que é o perdão? É exatamente a tradução disso na escala humana. É isso em que o ser humano também está submetido à entropia. Quer dizer, ele se desgasta fisicamente. A esse desgaste físico corresponde, na esfera anímica e espiritual, um desgaste correspondente. Veja, todas as possibilidades que você tinha ao nascer, você realizou algumas. As que você realizou, você não pode realizar mais. E mais ainda, elas deixam marcas, elas deixam consequências. Não é isso? Então, isso quer dizer que as possibilidades que você tem na sua vida terrestre, elas vão diminuindo com o tempo. Quem quer que acha que... No começo, quando o sujeito é novo, ele acha que ele tem todas as possibilidades. Acha que o mundo é um supermercado em aberto, ele pode escolher o que quiser. Qualquer pessoa que tenha passado os 40 entende que as possibilidades se fecharam, e fecharam gravemente. Não é isso? Ou seja, a sua vida física ela está de fato condenada ao declínio e extinção. Porém, deveria corresponder a isso uma extinção concomitante das suas possibilidades espirituais. Note bem, uma coisa é aquilo que você é no plano espaço-temporal. Outra coisa é aquilo que você é no plano da eternidade. Para que você seja algo no plano do espaço-temporal, você tem que ser algo na eternidade. Por quê? Porque tudo aquilo que é real tem de ser possível. Então, quando falamos de eternidade, falamos, bom, cada um de nós que é alguma coisa neste plano espaço-temporal aqui, é também alguma coisa no plano da possibilidade infinita, da possibilidade eterna. Ou seja, as possibilidades que você tem durante a sua vida terrestre, elas vão se esgotando. Mas isso corresponde a isso esgotamento concomitante das suas possibilidades na esfera da eternidade? Resposta, não. E isso é que é exatamente o que se considera o perdão. Você vê, quando você vai à igreja, confessa, comunga, bom, os seus pecados são perdoados. E a igreja diz, os seus pecados são perdoados sem prejuízo das penalidades terrestres. Quer dizer, por exemplo, você cometeu um homicídio, você vai, se arrependeu, confessou. Então, você está livre de pagar por aquilo na eternidade, mas você vai pagar neste plano, você vai pagar somente neste plano. Quer dizer, as possibilidades que se esgotaram neste plano, espaço-temporal, são preservadas intactas no plano da eternidade. Isso é que a igreja chama do perdão. E
você vê que isso não passa, na verdade, de uma tradução das leis da possibilidade universal para o plano da existência humana. Então, o perdão vem do latim perdonare, quer dizer, completar o dom. Quer dizer, você, ao nascer, você recebeu um certo dom. Este dom vai sendo desgastado no curso da vida. Quer dizer, as possibilidades recebidas vão se estreitando, estreitando, estreitando. Não é isso? Mas, com o arrependimento, vem a possibilidade de que aquilo que foi perdido na escala espaço-temporal seja preservado na escala da eternidade. Então, tudo aquilo que eu falei da entropia e da abertura de novas possibilidades para o universo inteiro, bom, o que a gente entende como perdão, né, na escala religiosa é exatamente a mesmíssima coisa. Então, quer dizer, o perdão não existe somente para o ser humano, ele existe, de certo modo, para o universo inteiro. Isso quer dizer que a possibilidade universal está continuamente injetando novas possibilidades e completando, vamos dizer, aquelas potencialidades inaugurais que constituíram o cosmos no seu primeiro instante. Essas possibilidades, vamos dizer, que foram são o início do cosmos, a origem do cosmos, tá certo? É o que os camaradas chamam, os físicos chamam de Big Bang. Não? E o Big Bang o que é? É um momento em que certas forças, 4 no total, entraram uma certa combinação. Não é isso? E esta combinação é determinada pela proporção matemática com que elas entram na combinação. Ora, se esta proporção matemática funcionou no momento em que essas forças se encontraram, então esta proporção matemática em si era válida desde muito antes. Porque aquilo que não é possível não acontece. Ou seja, a possibilidade da combinação daquelas forças para dar origem ao cosmos espaço-temporal já existia muito antes de que o cosmos espaço-temporal acontecesse. Por sua vez, esta combinação inaugural tem que ser compatível com tudo o que veio acontecer no universo inteiro desde então. Quer dizer que o universo já tinha compactadamente todas as suas possibilidades de desenvolvimento futuro. Ali. Então, quer dizer, de certo modo, a história cósmica inteira tem de ser compatível com o que aconteceu no Big Bang. Não é isso? E, por sua vez, o que aconteceu naquele momento do Big Bang é uma certa combinação matemática que já era válida bilhões, trilhões, quatrilhões de anos antes. Era válida desde toda a eternidade. Assim como uma conta de 2 mais 2 dá 4 desde toda a eternidade. Tá certo? Então, esta combinação das possibilidades matemáticas que depois se manifestam materialmente diante de nós, isso é o que nós chamamos o Logos, a inteligência divina. É o conjunto do que é possível. São as leis autoconstituídas da onipotência, ou possibilidade infinita, ou possibilidade universal. Então, essas leis, por sua vez, abrangem tudo o que aconteceu depois. Inclusive, o advento de um bicho chamado homem, com capacidade de entender isto mesmo que eu estou dizendo aqui para vocês. Ou seja, há possibilidade de que essas leis que constituem o universo se tornassem autoconscientes dentro do próprio universo, não fora. Já estava dada no início. Agora, como é que a possibilidade de atualização da inteligência e da consciência humana poderia entrar na constituição do cosmos se ela já não fosse válida antes? Também não poderia. Então isso quer dizer que se você tomar as leis da possibilidade universal, a totalidade da inteligência humana, a totalidade do conhecimento humano já estava dado lá. Necessariamente. Então vocês entendem por que Deus não é matéria de fé.
É uma simples evidência científica que você não tem como negar. A não ser que você me prove o seguinte: antes do Big Bang, aquelas leis matemáticas não valiam, elas só começaram a valer naquele momento. O que é, evidentemente, uma impossibilidade intrínseca. Né? Então, é baseado nessas considerações, que eu escrevi ali que o perdão é a própria base da constituição do universo. O que é o perdão? É a abertura de novas possibilidades que superam, que transcendem o esgotamento dessas possibilidades no campo espaço-temporal. Se não existisse isso, nós também não existiríamos, o universo não existiria, nada existiria. Né? Então, essa é a mesma coisa que dizer que a simples existência do universo, vamos dizer, é um milagre renovado. E, em vez de você conceber, vamos dizer, o universo inteiro como uma máquina regida por leis eternas, eu digo, então, existem leis eternas? Sim. Tá certo? Mas elas estão acima do universo. Né? O universo não é regido por leis eternas. As leis que regem o universo podem ser renovadas. Ou seja, novas possibilidades podem ser abertas. O universo é, de certo modo, quando é um campo de criação permanente. Note que eu não estou aderindo àquela teoria do Malebranche, de que Deus está criando o mundo de novo a cada momento. Não, ele não precisa fazer isso, ele já fez isso. Não, fazendo apenas as possibilidades que estão dentro da criação estão continuamente sendo abertas e renovadas. É isso. Então, eu prometo para vocês que a partir do segundo ano do curso, essas questões vão ser examinadas de uma maneira mais detalhada e mais técnica, acompanhada da leitura dos vários textos de metafísica, cujo conhecimento me levou a essa conclusão, embora não a tivesse encontrado em lugar nenhum. Mas você confrontando, olha aqui o que diz Aristóteles, o que diz São Tomás de Aquino, o que diz fulano, né, e confrontando com algum conhecimento do estado atual da ciência, conhecimento que eu admito que seja rudimentar, mas quem pode dizer que o seu conhecimento da ciência atual não é rudimentar? Me leva necessariamente a essas conclusões. E a constatação de que qualquer conclusões adversas, vamos dizer, desembocam em absurdos, em impossibilidades pura e simples. Também é daí que eu tirei a minha crítica à noção corrente do milagre. Milagre como aquilo que viola as leis científicas. Eu digo, mas quais leis científicas, meus filhos? Você conhece alguma? Que as coisas têm que funcionar necessariamente assim? Que eu saiba, toda a ciência que existe atualmente, toda ela só é válida estatisticamente. Você lá vale para a maioria dos casos. Mas, em primeiro lugar, existem leis científicas que determinam tudo o que acontece? Não, isso é uma impossibilidade pura e simples. Porque uma ciência começa, vamos dizer, com a delimitação de um certo campo de fenômenos que você acredita hipoteticamente ser regido por uma determinada constante. Quer dizer, você seleciona os fenômenos em função da constante hipotética. E daí você vai ver se esses fenômenos obedecem de fato à constante hipotética. Chegando já à conclusão de que eles funcionam assim na maior parte dos casos. Então aí você tem uma lei científica que vale para a maior parte dos casos. Descontando, vamos dizer, a área de nebulosidade que possa existir ali. Ora, mas se você começou delimitando um campo, o que quer que você observe dali e se conclua, só vale para aquele campo. Existe uma ciência da articulação entre os campos, todos os campos de realidade possível? Não existe e é impossível existir. Porque se você for campo por campo e depois for tentar articular tudo, isso não termina nunca. Portanto, experimentalmente, nós só conhecemos pedaços isolados e mal articulados da realidade. A articulação do conjunto, nós só podemos, vamos dizer, especular por meio de raciocínios como esse que eu fiz no começo.
E note bem, mesmo que o meu raciocínio esteja certo, a comprovação experimental dele não terminaria nunca. Então, por um lado, você tem uma articulação lógica fundamental que te elucida as condições de toda a ciência possível. E, por outro lado, você tem as outras várias ciências que vão sendo criadas ao longo do tempo, né? E que, por um lado, dependem dessa articulação inicial, mas não podem comprová-la experimentalmente de modo extensivo, porque a comprovação extensiva só se houvesse, vamos dizer, um número infinito de ciências que abrangesse todos os aspectos da realidade, e que lograsse provas infinitas disso. Então, claro que isso não é possível. Então, quer dizer que entre um conhecimento de ordem metafísica que diz respeito à condição mesma de possibilidade do conhecimento científico e, de outro lado, as ciências existentes, existe um hiato, um abismo. A primeira fundamenta a segunda, mas a segunda jamais vai dar provas da primeira. Por quê? Porque a ciência comprovar os seus próprios fundamentos metafísicos é absurdo. Uma ciência faz tudo o seu próprio campo e não a sua própria constituição e as condições da sua validade. Não é possível você provar matematicamente as condições de validade de um cálculo matemático. Nem a matemática é uma ciência de uma amplitude imensa. Né? Olha, me dê uma prova aritmética da validade das leis da aritmética elementar. Não tem nenhuma. Você pode dar uma prova, transportar aquilo para uma lógica verbal, e da lógica verbal você supor que aquilo expressa algo da constituição mesma de toda a realidade possível. Não faltaram idiotas como John Stuart Mill, que especularam, né, universos possíveis onde 2 mais 2 daria 3, ou 4,5, e assim por diante. Não é isso? Agora, a pergunta é o seguinte: vamos supor que 2 mais 2 desse 4,5 no universo Y. Não é isso? Você só pode compreender isso porque você sabe que 2 mais 2 dá 4. Porque senão 4,5 não significaria nada. Então, essa especulação toda é absolutamente ridícula. As leis, se há alguma coisa que é universalmente válida, são as leis da aritmética elementar. Mas note bem, elas não são leis aritméticas. São leis lógicas e metafísicas. Se você tirar elas, então a aritmética elementar não vale mais. Agora, se a aritmética elementar não vale mais, também não vale a álgebra, não vale a geometria, não vale a geometria analítica, não vale o cálculo integral, não vale o cálculo diferencial, não vale coisa nenhuma, pô. Seriam tudo formas culturais criadas. Né? Mas não é curioso? Quer dizer que as mesmas pessoas que rejeitam as bases metafísicas da ciência e, portanto, transformam toda a ciência em mero simbolismo, em mera linguagem, pretendam que a ciência, assim constituída, tenha autoridade para opinar sobre todos os campos da realidade. Digo, você acabou de dizer que é tudo simbolismo e invencionice. E em seguida você quer me provar que isso, quer me dizer que essa coisa é universalmente válida e que o conhecimento assim obtido, né, pode até opinar sobre as suas próprias bases. Digo, não é possível isso. Isso é uma coisa de uma estupidez tão grande que também deveria ser rejeitada assim em limine. É a famosa lauda 1. Lauda 1, acabou o teste. Não vai escrever a segunda lauda. Certo? Então, e, no entanto, ideias como essa circulam na nossa cultura, vamos dizer, com um prestígio de coisa muito importante, muito séria. Né? Então, é evidente que grandes filósofos da ciência não caem nessas besteiras, sabem que isso aí é. Né? Por exemplo, o pessoal todo que estuda lógicas paradoxais, né? Eu digo, meu filho, se as lógicas paradoxais fossem válidas, você não poderia sequer saber que elas são paradoxais. Você só as chama de paradoxais porque existe uma lógica básica, tá certo? A partir da qual você pode conceber variantes, mas variantes que estão condicionadas à mesma. Né? Eu já demonstrei isso aqui, por exemplo, a lógica tradicional diz que A igual a A. Né? Então, vamos supor, agora nós vamos inventar uma outra lógica no qual A é diferente de A. Então você escreve, né? Cadê? Nossa.
nossa lousa caiu. Então escrevam na sua mente. A diferente de A. Não é isso? Então, tão logo você escreveu isto, você percebe o seguinte: o que você quer dizer? Que o primeiro A é diferente de si mesmo ou ele é diferente de um outro A? Se você não souber isso, você não está entendendo a própria fórmula que você acabou de emitir. Mas para entendê-lo, você vai ter que entendê-lo com base no quê? Com base na premissa de que A é igual a A. Então, se o primeiro A é diferente de um segundo A, quer dizer, você tem dois signos, e você está dizendo que esses signos expressam entes desiguais. Mas acontece que não só os entes designados são desiguais, os signos também são desiguais. Como A, aqui você tem um A, ali você tem outro A. Não é isso? Eu digo, bom, então você formou aqui uma equação. A diferente de A. Né? Formou essa fórmula. Digo, e esta fórmula é igual a si mesma ou não? Chamemos isso de fórmula Y. A diferente de A. Você tem uma fórmula X, que é a fórmula da lógica tradicional, A igual a A. E você tem uma fórmula Y de que A é diferente de A. Bom, nós sabemos que a fórmula A igual a A, infinitas vezes repetida, será ela mesma. Porque ela obedece ao próprio conteúdo da sua formulação. Se A é igual a A, então a fórmula X que eu disse é igual à fórmula X. Agora, temos aqui a fórmula Y, segundo a qual A é diferente de A. Isto vale para a fórmula Y? Ou seja, a fórmula Y é igual à fórmula Y ou é diferente da fórmula Y? Então, quer dizer, você não pode enunciar esta fórmula duas vezes sem que ela signifique outra coisa. E outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.